Olá, mais uma vez a todas e a todos. Muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso ciclo Cidadãs, Cidadãos e Cidadania, desta feita sobre a questão, o que são, afinal, as juntas de freguesia e qual a sua importância na democracia. E vamos ter connosco o presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, David Amado, que já será devidamente apresentado pelo nosso moderador Carlos Ventura. Antes de passar a palavra ao nosso moderador, cabe-me fazer alguns agradecimentos, começando precisamente por agradecer à Junta de Freguesia de Alcântara o apoio que tem dado a esta iniciativa, disponibilizando a plataforma onde nos encontramos reunidos. Agradecer também ao Carlos Ventura, que tem sido o nosso moderador ao longo destas já várias sessões, eu ia dizer ao longo de 6, mas não sei se não foram já 7, e portanto depois o Carlos confirmará. E agradecer também à equipa da Biblioteca de Alcântara, que tem sempre tido um grande empenho e um grande profissionalismo na preparação destas conferências, e que torna possível, de facto, que estejamos aqui hoje mais uma vez reunidos. Desejar-vos a todos uma excelente sessão. Este é um tema muito importante, tem precisamente a ver com o poder local, é aquele que está mais próximo de nós, é aquele que nós, enquanto cidadãos, podemos mais facilmente, digamos, aquele com o qual podemos mais facilmente contatar, e esta lógica de proximidade e de comunidade é muito importante nas juntas de freguesia, mas sobre isso com certeza que o nosso moderador e sobretudo o nosso convidado, a quem agradeço desde logo a disponibilidade sempre manifestada com a Biblioteca de Alcântara, poderão falar bastante melhor do que eu e, portanto, boa sessão a todos, muito obrigada pela vossa presença e até breve. Ok, Ana. Boa tarde a todos. Esta sessão estava para ser a primeira também presencial, mas achou-se por bem não ser ainda. Esperemos que daqui a um mês já o seja. E, portanto, houve de facto pessoas que foram bater à porta, mas não puderam entrar. Lembro que podem fazer perguntas através do bate-papo, que vocês encontram mais ou menos a meio dessa régua inferior. E lembro também que a gravação ficará disponível, em princípio, ainda esta semana. O Dr. David Amado é presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, portanto, onde esta biblioteca se localiza. É presidente da Junta de Alcântara desde há 8 anos, portanto, está no seu segundo mandato. Vai haver eleições autárquicas daqui a uns meses. E por isso pedi a David Amado para nos vir falar acerca das juntas de freguesia. A organização da freguesia existe em Portugal e não tem correspondência noutros países. É uma figura específica que se foi desenvolvendo a partir da história do municipalismo em Portugal. É relativamente recente. Eu, pelo menos, não tenho notícia de que existisse, por exemplo, na Idade Média, mas nós temos aqui connosco alguém que, se calhar, daqui a bocadinho poderá dizer-nos alguma coisa também acerca disso, que foi investigador
História na Universidade Nova. Talvez ele saiba alguma coisa mais do que eu. Mas de facto a freguesia é uma forma muito direta de responder às questões, às necessidades mais cotidianas do cidadão. Para nos esclarecer acerca de estas e muitas outras questões da freguesia, vamos ouvir David Amado. David, o que é que tens a dizer-nos acerca do que é freguesia? Olá, boa tarde a todos, cumprimentar-vos a todos, cumprimentar a doutora Ana, o doutor Carlos, toda a equipa da biblioteca, saudar-vos por estas iniciativas, este ciclo de conferências. Não podermos estar juntos e termos que estar separados devido à situação em que vivemos não significa que temos que estar afastados. Podemos estar afastados fisicamente, mas arranjamos sempre maneira de nos reinventar e de estarmos próximos. Este ciclo de conferências é um exemplo disso. Bem sei que o Carlos já queria que hoje fosse presencial, mas certamente no próximo mês, se tudo correr bem, será. Se não, como dizia a Margarida há pouco, isto é dia a dia, portanto se não for do próximo mês, será no outro. Mas será para breve. Mas, no entretanto, vamos estando juntos, vamos falando sobre aquilo que é importante, sobre os temas que consideramos importantes e pertinentes. Portanto, eu quero saudar-vos a todos por isso, ao Carlos e a toda a equipa da biblioteca, por proporcionar este tipo de atividade e este tipo de proximidade para todos. Bem, ora bem, o Carlos lançou-me este desafio já há uns tempos, e o que é que eu vos posso falar? Falar-vos sobre o quê? Uma junta de freguesia. Não vos vou estar a dizer o que é que são as suas competências e o que é que são as suas tarefas. A última atualização foi na Lei 75 de 2013 e a 56 de 2012, está lá plasmado tudo o que são as competências das juntas de freguesia, nomeadamente as de Lisboa, que obviamente têm competências diferentes das juntas de freguesia do resto do país. Mas uma junta de freguesia é uma unidade administrativa. Foi criada, segundo sei, em 1832, sob a designação de paróquia, depois como junta de paróquia, e salvo erro, em 1916 passou a ser então designada como junta de freguesia. Todavia, uma junta de freguesia em sua plenitude, uma Câmara Municipal, como um órgão de poder local da sua plenitude, só teve assim aqui o seu progresso após o 25 de Abril, obviamente, onde foi possível democraticamente eleger os seus membros. O 25 de Abril de 74 trouxe-nos a liberdade, o 25 de Abril de 75 trouxe-nos a Constituição, as primeiras eleições livres, e o 25 de Abril de 75 trouxe-nos a Constituição, e o 25 de Abril de 76 trouxe-nos então a Constituição, o 75 trouxe-nos as eleições para a Constituinte, que depois, em 76, nos trouxe a Constituição, que permite, obviamente, ter um poder local livre, democrático. Só após essa altura é que temos esse poder local livre e democrático no nosso país. As juntas de freguesia são uma unidade administrativa, têm as suas competências, mas têm, como eu costumo dizer muitas vezes, aquilo que são as suas responsabilidades e incumbências. As juntas de freguesia têm as suas competências nas áreas muito específicas, mas depois têm aquilo que podem fazer enquanto rede, enquanto órgão, enquanto unidade administrativa de proximidade, enquanto unidade administrativa, enquanto órgão que estão próximas das pessoas, que conseguem ouvir as pessoas, que são mais do que um mero serviço administrativo onde se passa um atestado, onde se trata de um ou de outro documento. Tem uma intervenção social, cultural e transversal em várias áreas da nossa sociedade. Por exemplo, vou dar sempre exemplos daquilo que fazemos aqui no nosso território para elucidar aquilo que uma junta de freguesia pode e deve fazer. Nós, além daquilo que é a nossa competência, temos que perceber sempre aquilo que nós podemos trabalhar em rede e perceber aquilo que é a responsabilidade da junta de tentar resolver. E quando eu digo tentar resolver, não significa que tenha que ser a junta diretamente, uma junta de freguesia a resolver. Em Lisboa nós temos o privilégio de fomos os pioneiros na reforma administrativa com a plenitude que vivemos nos dias de hoje. E temos uma Câmara Municipal que não se importa de delegar. A junta de freguesia neste momento faz e tem intervenções que não são da sua competência. Nós temos
nós temos, a nível do espaço público, vou dar um exemplo, nós temos a competência de manter as ruas, as calçadas. Imaginem, se existe um descalçamento, se existem aquelas pedras soltinhas na calçada, ou um problema desse género, nós temos a obrigação de resolver esse problema. Mas nós procuramos ir mais além do que isso. Como é que se vai mais além? É pela responsabilidade e pela incumbência, não é só pelas competências que temos. A Câmara Municipal dispõe-se, e não é só em Alcântara, é por toda a cidade, em fazer protocolos de delegação de competências em que muitas vezes, por exemplo, a Junta de Freguesia não faz só uma manutenção, a Junta de Freguesia recupera toda uma artéria, toda uma rua pedonal. Nós fizemos isso em várias partes da freguesia, e o que é que isso permite? Permite que de forma muito mais célere se resolva o problema de quem cá mora, quem passa naquelas ruas, porque uma unidade administrativa como é uma Junta de Freguesia é uma coisa muito mais leve do que uma Câmara Municipal. Para fazer uma Câmara Municipal, para poder fazer uma obra de intervenção total numa rua, por exemplo, é uma coisa que passa por não sei quantos departamentos, por não sei quantas autorizações, ou seja, estou aqui a olhar para a Ana, para adquirir qualquer coisa para a biblioteca tem um processo burocrático certamente grande. E para qualquer outra intervenção na Câmara é igual. E quando o valor, então, é superior a alguns limites, ainda se torna mais burocrático e mais complicado. Agora, as regras são iguais para a Junta de Freguesia, ou seja, nós temos que cumprir as mesmas regras do que a Câmara. Só que conseguimos, através desse assumir de uma responsabilidade que não é nossa, mas que é delegada, de resolver muitos problemas. E isso é também, para mim, uma das grandes mais-valias atualmente das juntas de freguesia, nomeadamente das juntas de freguesia das grandes áreas urbanas, nomeadamente aqui da cidade de Lisboa. É a capacidade que as juntas de freguesia têm de, entre aspas, se chegarem à frente de resolver os problemas. A junta de freguesia tem uma coisa diferente, que tem uma Câmara Municipal, tem uma capacidade grande de ouvir, tem uma grande proximidade, tem uma facilidade de perceber mais em concreto e mais em pormenor os problemas de quem cá mora, sejam eles quais forem. Tem uma capacidade muito grande de perceber as necessidades de quem cá vive, sejam elas quais forem. Mas junta de freguesia, e com essa capacidade de ouvir, depois com essa capacidade, com esse usar das competências, da responsabilidade e da incumbência de trabalhar em rede, nomeadamente com outras instituições, consegue colocar em prática e de forma célere, que muitas vezes é mais complicado, numa unidade administrativa grande, como uma Câmara Municipal, numa unidade administrativa, chamamos-lhe assim, como é uma junta de freguesia, torna-se muito mais rápido resolver grande parte dos problemas da comunidade. Outra das coisas que uma junta de freguesia pode e deve fazer é ir sempre além, ir além daquilo que são as suas competências nas mais diversas áreas. E é muitas vezes adaptar-se àquilo que é a realidade. O Carlos pergunta qual é a importância das juntas de freguesia. E eu respondo-vos, a importância é aquela que quem gera as juntas de freguesia e quem habita nas freguesias e exige a quem gera a importância que entendermos. Nós, neste momento, vivemos esta altura infelizmente, esta altura toda que vivemos da pandemia implicou uma grande alteração a nível das organizações que trabalham com as pessoas, que trabalham com os fregueses, que trabalham com os municípios. Não só na ação, temos que nos readaptar, todas as freguesias da cidade, temos que nos reajustar, e essa capacidade só foi possível porque existia, e já existia antes da pandemia, uma coisa que para mim é muito importante na gestão destas unidades administrativas que depois gerem toda uma comunidade, todas as valências de um território, que é a capacidade que estas unidades administrativas, que estas juntas de freguesia têm de trabalhar em rede, têm de trabalhar com as escolas, com as IPSS, com a população, com outras associações, com os clubes, com as coletividades, com o comércio, com tudo aquilo que podemos chamar as forças vivas e dinamizadoras de um território. Nós, neste momento, para vos dar um exemplo, temos uma tarefa que não é competência nossa. Aliás, confesso-vos que não sei bem de quem é a competência neste momento, porque ninguém sabe bem quem é que manda e quem é que gera, entre aspas, naquilo que vos vou dizer, que nós temos um centro de vacinação. Nós criamos este centro de vacinação a partir do momento em que começaram a ser disponibilizadas as vacinas para o nosso país. Fomos contactados pelo ACE de Lisboa e Val do Tejo, que é Lisboa e Oeiras, Lisboa Ocidental e Oeiras, que nos pediu para ajudarmos a criar então o centro de vacinação para a zona ocidental.
Nós, neste momento, enquanto freguesia, nós temos lá 10 pessoas em permanência, não estamos a administrar, não estamos a tratar da administração das vacinas, isso são os enfermeiros. Não estamos a tratar da convocação, da convocatória para as pessoas irem ao centro de vacinação, porque isso é a ARS. Mas estamos a fazer todo aquele processo de acompanhamento, de medir a temperatura, de preencher os inquéritos, de encaminhamento, de perceber se durante todo o processo existe algum problema, se podemos apoiar, em alguma medida, quem vai ao centro de vacinação. Dir-me-ão que neste momento não é uma coisa muito prioritária. Neste momento é um trabalho administrativo, mas não é a nossa competência. Eu acho que isto entra na parte da responsabilidade e da incumbência, ou seja, todos uma unidade administrativa que trabalha com o território, que trabalha com as pessoas, numa altura tão importante como esta, como a altura em que temos que garantir que as pessoas sejam vacinadas para deixarmos de estar aqui todos online, apesar de certamente todos temos benefícios de estar aqui online, mas podemos estar presencialmente, é importante voltarmos, termos todos a vacina e estarmos todos vacinados, para que podemos voltar àquilo que era a nossa vida de antigamente e poder usufruir, por exemplo, da nossa Biblioteca Mágica de Alcântara, que ainda não podemos fruir plenamente desse equipamento tão lindo que temos agora aqui no território, porque infelizmente foi inaugurada já em pandemia. Felizmente a pandemia não vai durar para sempre, mas a Biblioteca Mágica de Alcântara vai durar por muitos e muitos anos, portanto vamos poder no futuro fruir. Mas este centro de vacinação permite-nos isso, porque reparem, se não houvesse este centro de vacinação, todo o processo de vacinação nesta zona ocidental seria muito mais complicado, porque, como calculam, nem o Aço Ocidental, nem o Aço Ocidental, que é o agrupamento de centros de saúde, ninguém estava preparado para vacinar 1000 pessoas por dia, não, é impossível. Quem conhece aqui o nosso centro de saúde sabe da impossibilidade física até disto acontecer. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que a ajuda de freguesia, esta ajuda de freguesia e as outras aqui do território, da zona ocidental, juntaram-se e trabalhando em conjunto com outras instituições, trabalhando em rede, como vos dizia há pouco, neste caso tudo com instituições públicas, conseguimos criar um equipamento, transformar esse equipamento e criar aqui esta mais-valia para aquilo que é uma resolução de um problema muito grave que atravessamos. Outra situação que eu vos queria falar, que tem a ver com a importância das juntas de freguesia, e falo-vos só disso, falo-vos na história da questão da pandemia, porque acho que é mais fácil percebermos. Porque às vezes não percebemos. Porque posso-vos falar da lavagem das ruas, da questão dos espaços verdes, de tudo o que é competência, mas estou-vos a falar de forma focada na questão do Covid e na questão da alteração das nossas vidas, para percebermos a importância que é e que tem uma pequena unidade administrativa, como foi designada inicialmente, que é uma junta de freguesia. Quando começou a pandemia e quando tivemos que entrar em confinamento, no primeiro confinamento do ano passado, grande parte da população mais idosa não podia sair de casa. Não podia. Éramos todos aconselhados a ninguém sair, mas nomeadamente aqueles mais frágeis e expostos à situação em que vivíamos e que vivemos ainda. As juntas de freguesia, de forma geral, não foi só a junta de freguesia de Alcântara, as juntas de freguesia, de forma geral, na cidade, souberam criar respostas, sempre articulado com a Câmara, com a Santa Casa e com outras IPSS, que conseguiram ser um ponto de equilíbrio para muitas famílias naquela altura e até agora. Eu dava-vos exemplos tão simples como desde do apoio na parte das compras, de ir às compras, como no apoio de levantar a reforma, sempre com a ajuda inestimável também de outra entidade pública, que é a Polícia de Segurança Pública, como na parte social, o trabalho extraordinário que tem sido feito a nível coletivo na cidade de Lisboa. Para vos dar um pequeno exemplo, as juntas de freguesia da cidade, tendo um programa, que é o Fundo de Emergência Social Covid, que é um programa que anteriormente existia, era apenas o Fundo de Emergência Social, em que todos os agregados que tinham carência socioeconómica eram apoiados, e tinham critérios para isso, eram apoiados através das juntas de freguesia, através das suas assistentes sociais, no pagamento de coisas tão simples como o pagamento da água, da luz, da renda, situações em pessoas que estavam em situação de fragilidade. Agora pensem, se já havia essa situação antes do Covid, temos esse cozinhado já complicado, pessoas que estavam em layoff, pessoas que ficaram sem trabalho, pessoas que tinham trabalhos informais e que deixaram de ter esse tipo de trabalhos, and so on, como todos aqui presentes têm essa noção. As juntas de freguesia, através deste Fundo de Emergência Social de Covid,
tiveram uma capacidade de um imediato, ou seja, isto não era, as famílias não chegavam ao pé de nós e passado 2 ou 3 meses tinham esse apoio, não. Esse apoio estava à distância da próxima reunião do Executivo, em que era aprovado, depois obviamente verificámos se havia ou não critérios, esse apoio de pagamento pontual de água, luz, renda, farmácia e outro tipo de apoios que conseguimos dar. Obviamente que isto não é um apoio permanente, mas naquela altura, sobretudo naquela altura muito complicada, em que as pessoas começaram a ficar sem emprego ou em situação de diminuição de rendimentos, por alguns dos motivos que falei anteriormente, foram essenciais. Mas também é essencial a continuidade do apoio que estas unidades administrativas, que são as juntas de freguesia, conseguem, através da rede que se criou na cidade, acompanhar todas estas famílias. Existe este apoio, obviamente que este apoio tem um limite máximo. Mas posso-vos dizer que no ano passado, salvo erro, chegou à volta dos 90 mil euros o valor que só em Alcântara que foi atribuído para este tipo de apoios. Que é um apoio ponto, que tinha um limite máximo, salvo erro, era 1.200 a 1.300 euros, que poderia ser efetuado a cada agregado que estava nos critérios. Mas depois deste apoio, há um trabalho em rede que é feito na cidade e que as juntas de freguesia têm um papel importante também. Porque muitas destas famílias entram em situação de carência. Isso tem que ser acompanhado por outras instituições, nomeadamente a Segurança Social. Na cidade de Lisboa, a Segurança Social, esse papel é desempenhado pela Santa Casa da Misericórdia, que acompanha e que, obviamente, continua a apoiar e continuamos depois todos em conjunto a tentar recuperar, através ou de formações, ou de perceber na procura de emprego, ou tipo de apoio que se pode ser dado para que estas famílias possam ter aquilo que todas ambicionam e que todos ambicionamos, que é voltar a ter a sua autonomia, que é aquilo que se pretende quando se dá algum tipo de apoio. Também a nível dava outro exemplo, que é a nível da alimentação, porque muitas vezes as pessoas não têm esta noção. Mas na cidade de Lisboa, os efeitos da pandemia foram enormes, mas foram em grande parte dublados e foram em grande parte atenuados para aquilo que tem sido o trabalho no apoio, numa coisa tão concreta como é o apoio alimentar às famílias. Nós estamos a falar, para vos dar um exemplo só da nossa realidade aqui no nosso território. Nós, há cerca de um ano, que existe um programa da Câmara Municipal de Lisboa, mais de 200 famílias são apoiadas diariamente com refeições confeccionadas, através de 2 instituições da freguesia. As instituições diariamente entregam refeições confeccionadas a mais de 200 famílias. Além destas 200 famílias, nós, enquanto junta de freguesia, diretamente, já entregamos mais de 2.500 cabazes de produtos secos e frescos, muitas vezes, frescos, quando no primeiro confinamento, quando a Câmara Municipal de Lisboa, devido ao fecho dos mercados, adquiriu tudo o que era produtos frescos dos mercados e entregou então às juntas de freguesia e outras instituições que faziam este tipo de apoio para entregar às famílias carenciadas, todas elas, obviamente, identificadas pela nossa parte da ação social, todas elas dentro dos critérios para poder receber este tipo de apoio. Quer os produtos frescos do Banco Alimentar, que também foi importante, ou seja, estamos a falar de um apoio alimentar de uma escala que nunca foi vista na cidade de Lisboa. Isto é importante percebermos que isto só é possível porque existem estas unidades administrativas, como eram chamadas inicialmente, com estas juntas de freguesia, que no território conseguem criar esta rede de suporte. Porque, reparem, o maior problema nesta pandemia não foi os recursos para apoiar, pelo menos na cidade de Lisboa, foi identificar quem necessitava de apoio. E esse foi um trabalho que foi feito, obviamente, foi feito pela rede, mas foi muito desse trabalho conjugado e foi coordenado pelas duas de freguesia aqui na cidade de Lisboa. Dizer-vos também em relação à questão das freguesias, toda a parte económica também, apesar de ser um programa da Câmara, a Câmara tem um programa que é o Lisboa Protege, que atribui uma série de apoios a tudo que era comerciantes, restauração, e que foi um apoio, obviamente não resolveu o problema dos restaurantes, não resolveu o problema do comércio, mas foi um apoio importante, porque foi um apoio fundo perdido e foi um apoio muito rápido, foi de tesouraria, sobretudo, quando estas pequenas empresas mais precisavam. Apesar de ter sido um programa diretamente da Câmara, as juntas de freguesia da cidade também tiveram um papel essencial naquilo que foi o quê? A divulgação do programa, naquilo que foi o apoiar de todos os pequenos comerciantes. Quando falo em pequenos comerciantes, falo uma família que tem
uma retrosaria, que tem uma loja que arranja relógios, que tem um pequeno café, que tem um pequeno restaurante. Não estou a falar em grandes estabelecimentos, estou a falar em comércio tradicional. Aquele comércio tradicional que deixou de poder, durante quase um ano, ter aqui a sua atividade. E a Câmara Municipal criou esse programa, que foi essencial e que ajudou bastante e foi muito célebre nesse apoio. Mas também foi célebre porque havia estas unidades administrativas, estas juntas de freguesia na cidade, que conseguiram fazer o link, quer dizendo a essas pequenas empresas o que é que deveriam fazer, quer muitas vezes, no nosso caso, nós criamos um gabinete de apoio em que muitas vezes não tinham capacidade de fazer essa candidatura ou para ter os elementos para fazer essa candidatura e que era prestado esse apoio. Isso é essencial e foi essencial para que corra bem. Agora, como vos disse inicialmente, isto só correu bem porque já havia toda essa rede anteriormente. Senão, não era certamente em pandemia que se ia criar aqui a capacidade de todos juntos e em conjunto criarmos aqui essa resposta. Dá-vos também um exemplo na área cultural, por exemplo, a biblioteca. A nossa Biblioteca Mágica de Alcântara, permitam que chame assim a nossa biblioteca, que eu batizei assim no primeiro dia que houve lá um evento, porque aqueles eventos naquele jardim, ao final do dia, qualquer pessoa que vá àquele jardim percebe o que eu digo como Biblioteca Mágica de Alcântara, porque aquilo tem ali magia, aquele espaço, todo aquele envolvente. Nós conseguimos, mesmo em pandemia, realizar uma série de eventos. E conseguimos como? Com artistas locais, com pessoas que trabalham na comunidade. Isto porquê? Porque já havia um trabalho feito desse levantamento, perceber quem é que são os artistas, quem é que são os músicos, quem é que são os escritores, quem é que são o outro tipo de artista que possam ter ali um espaço cultural como é a biblioteca, como sua casa. E tem sido grande parte desse princípio que tem regido aqui a nossa ação e a nossa parceria com a biblioteca. E antes de terminar, vou terminar com a parte chata, que é explicar como é que funciona uma junta de freguesia, mas antes de chegar a essa parte, e depois estou disponível para responder a todas as questões que queiram colocar, existe aqui também outra coisa muito importante, que é a capacidade que uma junta de freguesia tem pela sua versatilidade, ou seja, porque é uma unidade administrativa, uma unidade faz parte do Estado, faz parte só que é uma coisa muito ligeira, muito leve. Nós com facilidade, nós conseguimos implementar um programa, basta nos levar à Assembleia de Freguesia, aprovar um regulamento e está a funcionar. Estamos a falar em prazos legais de 3, 4 semanas, só a parte da aprovação desse programa. E nós conseguimos, devido a essa facilidade de colocar em prática tudo aquilo que são as ideias que podem existir, conseguiu-se reinventar muito daquilo que é a ação de uma junta de freguesia, de uma unidade administrativa de proximidade em situações de exceção e situações excepcionais como esta que vivemos, que aliás nunca foi vivida e que foi a primeira vez que atravessamos. E dizer-vos que também isso só é possível porque existe, por parte de muita gente, de muitas mulheres e muitos homens que trabalham connosco, uma disponibilidade enorme de serviço da causa pública, porque se havia pessoas que criticavam os funcionários públicos, eu acho que esta pandemia veio de todas as organizações públicas. Essa crítica ao funcionalismo público, eu acho que as pessoas que faziam essa crítica têm que repensar muito essa crítica, porque se houve altura em que as pessoas que trabalham para a causa pública, que são funcionários públicos, que não ganham nada de especial, aliás é público tudo o que os funcionários públicos ganham, qual é que é o seu vencimento, tudo aquilo que eles deram, tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles fizeram de novo, toda a disponibilidade que tiveram, eu acho que isso também só correu bem porque houve nas freguesias, nomeadamente nas freguesias, também essa grande disponibilidade por parte de todos que lá trabalham, todos colaboram com ajudas de freguesia para criar aqui essa disponibilidade. Aliás, tudo um bocado como o resto dos serviços públicos, não é? Se pensarmos um bocadinho, havia uma grande crítica antes da pandemia a uma série de serviços públicos, inclusive ao Serviço Nacional de Saúde, não é? Imaginem como é que seria atravessar esta pandemia sem o Serviço Nacional de Saúde. Como é que seria? Lembram-se certamente todos o que aconteceu quando isto começou. Os hospitais privados recusavam-se a receber, depois mudaram, mas ao início recusaram-se a receber doentes com Covid ou a tratar doentes com Covid. E o Serviço Nacional de Saúde, apesar de ter havido momentos, nomeadamente neste segundo confinamento,
em que havia uma grande pressão, esteve à altura, está à altura e é um grande exemplo daquilo que é um serviço público. Agora, para terminar, a parte chata, uma junta de freguesia é composta por um executivo e é composta por uma assembleia de freguesia. As assembleias de freguesia são eleitas nas eleições. O primeiro elemento da lista mais votada é eleito automaticamente como o presidente de junta, depois é eleita uma assembleia, e nessa assembleia então eleita o restante executivo, e depois são distribuídos os pelouros, e depois inicia-se então o trabalho desse ciclo autárquico, que é de 4 em 4 anos, e que começou de forma plena, democrática e plural depois do 25 de Abril, porque antes disso não havia essa capacidade, havia obviamente as duas de freguesia, mas não eram eleitas de forma democrática, e não havia essa capacidade. E termino desta maneira. Quem quiser colocar alguma questão, estou inteiramente ao dispor. Não falei sobre muitas áreas, nós as juntas de freguesia trabalham desde os mais novos, têm imenso trabalho com as escolas, trabalham com os mais séniores, trabalham em várias áreas, áreas do desporto, mas isto, se eu estivesse aqui a falar, se estiver aqui a falar sobre tudo o que nós fazemos, acho que provavelmente vocês ficariam fartos de me ouvir, eu próprio ficaria cansado de me ouvir, portanto fico aqui ao vosso dispor para qualquer questão que queiram colocar. Não sei se me alonguei muito, Carlos, mas olha... Ok, obrigado, David. Nós temos aqui uma pergunta no bate-papo, mas penso que acabas de responder. Seria possível explicarem como funcionam os espaços de participação nas juntas de freguesia, as assembleias, por exemplo? Muito obrigado. Talvez possas aprofundar um bocado. Sim. As assembleias de freguesia têm um registro de trimestral, em que tem que haver obrigatoriamente uma assembleia. Neste momento, devido à pandemia, o público não pode participar, mas anteriormente o público podia participar. O primeiro ponto era sempre o público presente, que colocaria as questões. Agora, as assembleias, mais do que as assembleias de freguesia, existem sempre vários momentos de participação, como é este, por exemplo, e eu acho que, volto a dizer, aquilo que é a competência é fazer essa reunião, e nessa reunião as pessoas podem participar. Também há as reuniões públicas do Executivo, que é a primeira quinta de cada mês, em que as pessoas podem participar. Mas isso é aquilo que é a competência. Agora, a incumbência e a responsabilidade é muito mais do que isso, é estarmos sempre disponíveis para ouvir, é participar e é estar disponível para ciclos de conferências como este hoje e para outro tipo de debates. Vou dar um exemplo. Amanhã nós estamos a construir 2 parques de estacionamento aqui na freguesia. Nós amanhã nós estamos a fechar o regulamento para o levar à Assembleia de Freguesia, o regulamento para a atribuição e depois para a gestão desses mesmos lugares. Nós amanhã vamos fazer uma reunião pública onde as pessoas podem inscrever, porque queremos ouvi-las antes de fechar o regulamento. Ou seja, o regulamento é para as pessoas poderem utilizar aqueles parques. Portanto, faz todo o sentido, no nosso entender, obviamente, é uma decisão nossa, realizar aquela reunião amanhã para apresentar aquilo que são as linhas. Amanhã vamos apresentar, vou dizer que o parque será gratuito, que o objetivo é ser apenas para residentes, e obviamente vai ter que haver uma série de regras. Mas vamos ouvir as pessoas, porque assim, nem eu, nem ninguém, nem as pessoas que estão no executivo comigo, nem quem trabalha connosco nestas áreas, nós não temos o dom de saber tudo, não é? E temos que ter aqui sempre a humildade de ouvir os outros. Eu acho que isto é sempre um exercício que devemos fazer em tudo o que é ação, tudo quer que seja em obras, quer seja em outro tipo de atividades que a Junta de Freguesia deve fazer. Porque isto estava mais do que aquilo que é competência. A competência é de 3 em 3 meses, as pessoas podem ir expor os seus problemas, ou de mês a mês, ou executivo. A incumbência e a responsabilidade é fazer isto. É permitir às pessoas a participação em todos os momentos em coisas que são importantes para a vida das pessoas. Não sei se respondi. Como é que achas que o cidadão poderá intervir mais a nível da freguesia? É estar disponível, é participar. Eu acho que eu tive uma reunião há uns tempos, pronto, eu sou do Partido Socialista, tive uma reunião a semana passada. Eu sou responsável de uma série de freguesias da cidade a nível do PS. E há uma freguesia em que o PS não está, não é o PS que está na gestão daquela freguesia. E as pessoas que estavam nessa reunião estavam mais preocupadas porque não lhes chegava a informação, ninguém lhes dizia nada.
eu acho que o problema aqui muitas vezes é, mas também temos que querer saber, também temos que querer participar, também temos que querer esse interesse. E eu acho que aquilo que as juntas de freguesia devem fazer é, as juntas de freguesia e outras organizações, isto não está, ou seja, a participação não se cinge apenas a uma junta de freguesia, cinge-se a tudo, um clube, uma coletividade, uma associação, um grupo de vizinhos que se organiza autonomamente, mesmo sem qualquer tipo de associação. É a capacidade que nós temos, e reparem, e se há coisa que também que esta pandemia nos ensinou, é que é muito fácil falarmos, é muito fácil participarmos, é muito fácil criarmos uma sala para reunirmos 80 ou 90 pessoas. E isso também, agora, se me perguntas o que é que eu acho que as pessoas que estão nas juntas de freguesia, nas associações, nos clubes e coletividades devem fazer é proporcionar os meios e divulgar e incentivar para que essa participação aconteça. Também a participação só acontece quando as pessoas se sentem motivadas a participar. Claro, se eu não gostar de futebol, se houver um debate sobre futebol, eu não vou lá participar, não é? Se houver um debate sobre música, se eu não perceber nada de música, não gostar ou não me interessar, também não vou lá participar. Ou seja, o tema de cada debate, por exemplo, amanhã temos um debate sobre o estacionamento. Se eu não tiver carro, não andar de carro, se o carro me chatear à brava, não vou para lá, o que é que me interessa, não é? Ou se eu não morar naquela zona. Ou seja, também o motivo as pessoas também têm que estar motivadas. E também essa motivação também compete muito a quem promove esse tipo de discussões, esse tipo de participações. Agora, há quem não o faça, há quem não o queira fazer, há quem prefira não discutir, não debater, há quem acha que sabe tudo e que está tudo bem e que não é preciso mudar nem transformar. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de estarmos permanentemente insatisfeitos e de tentar mudar as coisas, e para mudar as coisas, para melhorar, temos que ter a capacidade de ouvir, e para ouvir é preciso promover essa participação de todos, mesmo que vão dizer coisas que não estejam de acordo com aquilo que é o nosso pensamento inicial, mas podemos tentar obviamente convergir e chegar aqui a uma posição em que ficamos todos a ganhar, em que se torna muito mais enriquecedora essa participação, que eu acho que é uma das grandes virtudes da participação, é poder enriquecer aquilo que é uma posição coletiva sobre independentemente de qual é que seja o assunto. Quem preferir pôr alguma questão de viva voz, em vez de escrever no bate-papo, à direita, portanto, na base da imagem, tem reações. Se clicar nas reações, clica em levantar a mão e a partir daí a Margarida ativará o microfone de quem quiser falar. David, tu já intervinhas civicamente em Lisboa, mas espera aí, antes de eu te pôr esta questão, deixa-me, Margarida, pode dar a palavra ao José Lousa, que ele, pelos vistos, terá levantado a mão. Já está ativado. É, então vá. Bom, a questão que eu queria pôr é uma questão algo complexa, mas eu vou tentar pô-la de uma maneira simples. Nós assistimos, desculpem, nós assistimos em Lisboa a um fenómeno que não é um fenómeno novo. Eu, pela minha parte, já assisti a ele pelo menos a 2 vezes. A cidade, em virtude da ânsia de ganhar muito dinheiro com o turismo, sobretudo em certos bairros, nos bairros populares, Bica, Graça, etc., está a perder a sua alma. Por uma razão muito simples. Os habitantes são escorraçados, entre comas, para a periferia, e os locais de habitação são pura e simplesmente transformados para receber turistas. Ora, a pandemia veio de facto alterar o ritmo deste fenómeno, mas este fenómeno, à imagem de outras cidades, parece ser imparável.
há algum plano, há alguma maneira, há alguma consciência de que estão os bairros e, consequentemente, as freguesias a perder a sua alma? Esta era a questão. E que medidas se poderão incrementar para ultrapassar esta questão? David? Disse? Muito obrigado, José. Bem, isto é uma questão que não é diretamente das juntas de freguesia, mas eu posso lhe dar a minha opinião sobre... Eu sei. Primeiro, partilho a sua preocupação. Partilho da sua preocupação. Aliás, eu quando digo Biblioteca Mágica de Alcântara, porque eu acho que estes sítios que são mágicos, que são as nossas tradições, são as nossas pessoas, são quem habita as nossas ruas, quem se ri, quem sorri, quem vai à mercearia, quem tem esta vivência de bairro. Eu acho que isso é, para mim, quando pergunto qual é que é das maiores riquezas da freguesia, para mim essa é uma das maiores riquezas que nós temos ainda aqui em Alcântara. Obviamente que nos últimos anos, e de forma assim galopante, nós verificamos e assistimos a um fenómeno enorme, foi a questão de existe um turismo em excesso e vários tipos de turismo, e se calhar algum turismo que nem é o mais desejável para a cidade de Lisboa. E isso, obviamente, teve impactos no imediato e de forma, estou a falar no imediato, mas a falar de 2, 3 anos. Porque se nós pensamos, nós estamos em 2021, nós temos uma crise económica há uns anos em que não havia esses problemas, não é? Em que as pessoas estavam a dizer, o problema é que havia desemprego, é que não havia, a economia estava com imensos problemas e, obviamente, de repente, toda esta questão do turismo veio criar empregos, veio dinamizar a economia, veio criar uma série de mais-valias na cidade. Por exemplo, o turismo na cidade de Lisboa, antes da pandemia, representava 3 vezes aquilo que é a capacidade de exportação a nível de valor da Alta Europa. Ou seja, só para vos dar aqui um pequeno exemplo da dimensão daquilo que é em nível económico para a cidade, para quem cá mora, para quem cá trabalha, daquilo que é o turismo. Agora, obviamente, teve questões complicadíssimas, por exemplo, a perca de identidade, se há sítios, e o José tem ali, em Alfama, na Moraria, todos aqueles sítios mais tradicionais, que também, durante muitos anos, eram sítios ao abandono, em que não havia lá ninguém, não é? Estou a falar há 20 anos atrás, que já havia muito pouca gente a morar nesses sítios, mas ainda havia a entidade, a tradição, isso foi-se perdendo, porque depois também temos que perceber aqui vários fenómenos. Temos aqui o fenómeno do alojamento local que infelizmente teve uma série de consequências nefastas também para a questão da habitação na cidade de Lisboa e que só há pouco tempo é que o Governo, que a Assembleia da República conseguiu legislar sobre essa temática, mas deixem-me recordar-vos porque é que surgiu o alojamento local. Surgiu na anterior crise económica, muitas famílias, agora já não, famílias, inicialmente eram famílias que queriam morar para outras habitações que tinham, para casas de outros familiares, e com o dinheiro que faziam do alojamento local, tinham a garantir a sua sobrevivência. Estamos a falar no início da crise económica da anterior. Ora, obviamente, depois que aquilo que era uma outra família a querer ter uma mais-valia por ter a sua casa em alojamento local, tornou-se num negócio de grande escala, tornou-se grandes empresas que compravam apartamentos para colocar no regime de alojamento local, que lhes dava, obviamente, margens elevadíssimas e que fazia o quê? Fazia que, nomeadamente, a tipologia T2, T1 e T0, na cidade de Lisboa, chegasse a preços completamente insuportáveis. Eu recordo-me que há uns 2, 3 anos, no Diário de Notícias contactou-me, fez um artigo aqui em Alcântara, porque eram os T1s, os cubículos a 800 euros, ou seja, mesmo numa zona que não era a zona central, já tínhamos aqui uma consequência daquilo que tinha sido esse crescimento desmesurado do alojamento local, porque o alojamento, estamos a falar tudo de um espaço muito rápido, em que o regulamento do alojamento local, em que impede a colocação de impede que exista uma lei, o regulamento é uma lei que impede que as pessoas coloquem as suas habitações em alojamento local em algumas zonas da cidade. Estamos a falar há 3, 4 anos há 3 anos que foi aprovado. Até lá não havia qualquer tipo de regulamento. A Assembleia da República não tinha ainda legislado sobre essa matéria. Ou seja, qualquer um de vocês podia colocar a vossa casa em alojamento local e não havia limites máximos. Passou a haver. A questão também da habitação também tem muito a ver com a questão dos vistos de gold, que eu acho que também tem e deve o Governo, agora, obviamente com a questão da pandemia isto tudo se alterou,
mas há aqui uma série de situações que têm que ser reguladas, porque isto aqui é uma coisa tão simples como a lei da oferta e da procura. Se a procura supera de forma desmesurada a oferta, o que é que acontece? Há um aumento dos preços. Como é que se combate? Perguntava ao José. Primeiro, não se combate com a mesma celeridade que o problema foi causado, que é impossível. Combate-se com estas pequenas coisas, com a criação de regulamentos de alojamento local, com a criação de programas de habitação pública, mas não habitação social, porque neste momento existem muitas famílias da classe média que não conseguem morar em Lisboa. Não conseguem. Porque as rendas são insuportáveis para aquilo que são os vencimentos dessa família. Portanto, compete ao governo, compete às câmaras municipais criar esses programas. Podem ser... Olha, eu acho que posso dizer que sou uma pessoa de esquerda, mas não sou fanático e não acho que tenha que ser o governo e a Câmara única e exclusivamente a construir essas casas. Acho que não. Acho que isto não pode ser também só habitação nova. Tem que se ver também que tem que se ir ao mercado e jogar com o mercado. Acho que a Câmara tem dois programas, tem dois programas que, obviamente, que servem para atenuar esta situação. Se bem que se me perguntar, o que tem melhorado bastante a situação das rendas, sobretudo das tipologias que lhe falei há pouco, foi a diminuição brutal da procura do alojamento local. Porque, de repente, começou a pandemia e se houve negócio afetado pela pandemia foi o alojamento local, que de repente ficaram sem qualquer tipo de rendimento. O que é que tem acontecido? Muitas dessas habitações são convertidas para o arrendamento convencional, normal. E isso tem ajudado bastante nestes últimos tempos a que essas tipologias de apartamento, em algumas zonas da cidade, para arrendamento tenham baixado. Mas se me perguntar se é suficiente, não é. Não é suficiente, tem que se também recorrer à iniciativa pública para a construção, ou parceria pública ou privada, como lhe queiram chamar, outras iniciativas para a construção de habitação a custos acessíveis. O programa da Câmara é um programa muito equilibrado no que concerne à capacidade que as famílias têm e à qualidade dessas habitações. Estamos a falar em habitações, as novas, em habitações que desde o valor dos 200, só vou 200 euros para T1, até aos 400, 500 para o T3, T4, que são preços suportáveis para uma família da classe média em Lisboa. Agora, o problema é que ainda não existem muitas dessas habitações. São processos muito demorados. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho acompanhado o projeto da Câmara ali no Restelo. Há um terreno municipal ali no Restelo e a Câmara queria construir, salvo erro, 600 e tal habitações a custos controlados, este programa. Estas são habitações que são construídas, não são habitações sociais, em que são habitações em que, para se poder concorrer a este tipo de programa, tem que se dar a garantia, primeiro, que se consegue pagar aquelas rendas, ou seja, não são pessoas desempregadas, não são pessoas em situação de fragilidade social. São famílias da classe média normal, que não conseguem, que obviamente não conseguem pagar uma renda de 1.500, que deve ser o valor naquela zona, mas conseguem pagar uma renda de 500, 600 euros, e este tipo de habitações servem para essas famílias. As pessoas inscrevem-se, se estiverem nos critérios, e depois é sorteado. Já foram atribuídas, eu não vos consigo precisar, foram 300 a 400 casas que já foram entregues, e estão a ser construídas alguns milhares pela cidade. Se me pergunta, pois é fácil? Não é fácil. E depois vou-lhe explicar que não é fácil. O projeto é ali nas Torres do Restelo. E as pessoas que lá moram, aqui em Del Rey, não queremos aqui habitação a custos acessíveis. E o argumento é a volumetria, é a densidade, é a falta de serviços, e bem, esses argumentos, e acho que a Câmara tem que rever tem que rever a volumetria, tem que rever a densidade, porque de repente colocar 600 habitações ali também numa ilha também é complicado, tem que aumentar o número de serviços, certo, concordo com tudo isso. Mas o problema de muitas daquelas pessoas é que não, para quem ali mora, estamos a falar que também existe uma resistência a que seja construído este tipo de programas, estão a ver? Porque isto não é só facilidade, isto não é só ali um terreno, e aquilo até é fácil, porque ele é um terreno municipal. Porque repare que este programa também tem outras vertentes, que tem a vertente que um privado pode querer construir um prédio ou colocar um prédio neste programa. A Câmara comparticipa, repare, se o José tiver uma casa para alugar, coloca essa casa neste programa, a Câmara paga-lhe, salvo erro, 3 anos de renda logo à cabeça, tem a garantia que a Câmara que receberá sempre a renda, tem a casa em condições,
qualquer problema com a casa, a Câmara garante essas situações se houver algum dano, e a Câmara pega nessa sua casa, que imagino que aluga pelo preço de mercado, que é 1.000 euros, e faz um serviço público, colocando neste programa, neste caso, sei lá, por 500, 400, 500 euros, depende da tipologia. E todas estas situações conjugadas têm que ser por aqui o caminho para atenuar esta situação. E se me perguntar, eu acho que isto tem que ser muito rápido, porque se a partir do momento em que as vacinas já estão, as pessoas estão a ser vacinadas, porque estamos todos a colaborar e vamos voltar à normalidade. Mas quando voltamos à normalidade, daqui a um ano e meio, voltamos a ter o mesmo problema que tínhamos antes da pandemia. Portanto, esta pandemia também pode nos ter dado aqui algum tempo, porque já não temos desculpa. Porque se de repente se o problema da habitação foi galopante e isso não é possível construir, isso não é possível criar. Aliás, este programa da Câmara teve que ser revisto não sei quantas vezes, porque o Tribunal Constitucional o Tribunal de Contas, perdão, não autorizava por um ou outro motivo legal. Ou seja, estes são programas que foram criados tendo em conta esta situação que vivemos, a questão da habitação, mas é tudo muito complicado de concretizar. Agora, é preciso ter a energia para continuar a tentar e não achar que porque temos vivido esta situação de pandemia, isto ter atenuado um pouco este crescimento galopante deste problema, nomeadamente da habitação, ter diminuído um pouco e ter atenuado um pouco, eu acho que nós só ganhamos um bocadinho de tempo. E este tempo acho que tem que ser muito bem aproveitado para quando isto voltar à normalidade, que todos queremos, porque todos sabemos que a economia da cidade sofreu imenso. Todos nós conhecemos certamente pessoas que estão em situação complicada devido a tudo isto, devido a terem ficado sem emprego, a terem ficado sem rendimento, a terem ficado sem parte de algum rendimento que tinham mesmo informal. Isto vai voltar, e é preciso voltar, mas estes problemas que havia antes da pandemia, este tempo de pandemia, espero que nos tenham feito refletir a todos que é importante em conjunto resolvermos esta situação. Não sei se respondi à sua questão, mas passa um bocado por estes programas todos, se bem que a grande responsabilidade, pessoalmente para mim, no meu entender, acho que é do Governo. O Governo tem que ter essa questão da habitação. Não é atenção, e não é habitação social. Nós precisamos de um programa a nível nacional, porque depois o problema não é só de Lisboa, do Porto, e um pouco por toda a Europa, pelas grandes capitais europeias. Nós precisamos de um programa de habitação público. Não é municipal, não é social, é um programa de habitação público, para que as pessoas possam viver na sua cidade. Perdoem-me alguns a comparação, mas como foram feitas em alguns países de leste durante alguma altura, que fora alguns países de leste existe uma grande predominância de habitação pública. E não é habitação social, é habitação pública. Eu acho que em Portugal temos um déficit grande de habitação pública. E esta questão do turismo, nomeadamente da cidade de Lisboa e da cidade do Porto, vieram expor muito esse problema que temos aqui na nossa cidade. Penso que respondi, Carlos. Não sei Ok. Margarida, podes abrir o microfone à Amélia, que quer... José Lousa, podes tirar a mãozinha, baixar a mãozinha. Amélia, podes falar. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria só agradecer muito a participação aqui neste painel, neste debate. Lamentar ter chegado atrasada, portanto não tive a possibilidade de ouvir a maior parte da intervenção do Presidente da Junta, do David, mas olha, eu queria só fazer uma pergunta. Eu moro aqui perto da Alameda, aqui no Arieiro. A minha pergunta é assim, portanto, eu comecei agora a ouvir que há a possibilidade de participação dos fregueses nas deliberações da Junta, nas decisões, etc. Como é incumbência da Junta divulgar junto dos fregueses as ocasiões da participação, ou é o freguês que tem que ir aos papéis da Junta ou lá aos quadros que a Junta fixa publicamente para saber quando e como e o que é que pode fazer para participar? Para já era esta a minha pergunta. Obrigado, Amélia.
depende de cada junta de freguesia. Não é? Nós, no nosso caso, divulgamos os meios que temos disponíveis. A reunião pública é sempre à primeira quinta-feira, do Executivo é sempre à primeira quinta-feira do mês, às 19h. Quando há assembleias de freguesia, são divulgadas pelos meios da junta e pelos placares que existem, e quando é possível no jornal, quando o jornal sai nessa altura. Ou seja, depende de cada... A divulgação é feita pelos meios que penso eu, porque cada junta tem ao seu dispor. Agora, acho que isto é um misto, não é? Tipo, tentam divulgar... Acho que quem divulga, quem tem o dever de divulgar, quem tem que tem que se esforçar ao máximo para divulgar para o maior número de pessoas. E também, quem da parte que quer participar, também tem que procurar ao máximo chegar a essa informação. Obviamente que nunca se consegue chegar a toda a gente, mas que tem que se tentar ao máximo, sim, pelo menos por todos os meios disponíveis ao dispor de cada junta de freguesia, na minha opinião. Eu tinha aqui uma pergunta da Carla, posso responder? Sim, exatamente. Sim, portanto, todos vocês podem ter acesso, no bate-papo podem lê-la, mas David, podes começar a responder, sim. A Carla colocou aqui duas questões. O licenciamento, nós não somos perdidos nem achados nos licenciamentos da questão das obras. Isto é tudo da Câmara, muitas vezes nós somos os últimos a saber. Costumo dizer ao vereador que nós lá na escala da malta do urbanismo somos mesmo o porteiro, que eles que abrem e fechem a porta, porque eles não nos dizem nada. Nós às vezes sabemos as coisas porque é colocada uma placa, e eu acho que isto é uma falha grande de comunicação entre o Departamento de Urbanismo da Câmara e os juntas de freguesia. Acho que é uma falha grande, naquilo que me diz respeito, já várias vezes falei sobre isso, porque apesar de não ser a nossa competência, eu acho que nós temos a obrigação, temos o dever de saber, para quando alguém nos perguntar, poder explicar, ou pelo menos poder informar. Acho que também temos o dever de saber, para, por exemplo, se a Câmara, por alguma ideia, quiser licenciar um prédio de 12 andares num sítio onde tira à vista alguém, nós também queremos dar a nossa opinião, não é? E tirando aqueles grandes empreendimentos, onde obviamente que é necessária a consulta pública, e aí a junta de freguesia pode participar, quando é uma coisa simples num prédio, uma coisa mais pequena, não existe essa capacidade por parte da Câmara de informar, na Câmara, nomeadamente do Departamento Urbanístico, que eu acho que de facto é uma falha grande que existe, que é, apesar de não ser nossa competência, não ser nenhuma responsabilidade, a junta não pode, todos temos de ter a nossa opinião, mas não é vinculativa em nada do que nós, tudo aquilo que possa ser a nossa opinião. Mas eu acho que é mau nós não sabermos, é mau, sobretudo, nós não haver o cuidado de nos informar, porque se nós fazemos tão bem o nosso trabalho em tantas áreas, é uma questão até de consideração institucional, deveria de haver por parte do Departamento Urbanístico da Câmara essa consideração para com as juntas de freguesia. Portanto, em resposta a essa parte da pergunta da Carla, não, nós não temos. Muitas vezes o que acontece é que falam connosco, e nós fazemos ao contrário, vamos nós tentar saber, e depois muitas vezes acontecem-nos coisas surreais, que é, nós vamos perguntar à UIT, que é a Unidade da Câmara de Intervenção Territorial, que opera no território, e eles também não sabem, ou seja, nem eles próprios foram informados pelo Departamento de Urbanismo daquilo que foi licenciado no território em que eles têm responsabilidade. Muitas vezes isso acontece, e eu faço esta crítica de forma construtiva, porque eu até acabo por perceber que são coisas a Câmara é uma unidade orgânica, uma unidade administrativa tão grande, que um departamento da Câmara é maior que 4 ou 5 freguesias juntas, por exemplo, só para vos dar um exemplo. E às vezes é muito complicada essa comunicação. Mas eu acho que devia haver uma tentativa por parte, nomeadamente da Câmara, para tentar melhorar essa comunicação entre o Departamento de Urbanismo e as juntas de freguesia. Em relação à linha vermelha do metro, está prevista agora com o plano de cooperação. O projeto, estão a terminar os projetos para lançarem os concursos. O que está previsto é a criação do LIOS, que é o metro de superfície, que começa no Jamor e que terminará, inicialmente estava previsto terminar no pavilhão da Ajuda, queria deixar de ser pavilhão, passaria a ser a estação de metro de Alcântara, de Santa Mar, mas a última versão que eu ouvi iria ser mais junto ali ao Pilar da Ponte,
a estação de Alcântara, que juntaria então o Liós, que é o metro de superfície que vem do Jamor, com a linha vermelha que será construída, que vem de Campo de Ourique, Campo Lido, passará por cima da Avenida de Ceuta, ou seja, não será subterrâneo, o metro ali passará por cima, e juntará ali na zona da estação que está ativada da Refer, terá como ligação então o Liós, que é o metro de superfície que virá do Jamor, e também ligação ao comboio da Ponte. Qual é que é o grande objetivo desta opção que foi defendida do metro chegar a Alcântara desta maneira? O nosso problema, grande parte do nosso problema, obviamente as pessoas que cá moram, tendo aqui o metro, facilita muito a vida de todos nós. Mas pensemos só também de outra maneira. Se o metro terminar aqui e não tiver ligação ao grande fluxo de viaturas que passam no nosso território, que é nomeadamente Oeiras, Cascais, toda aquela zona, toda a zona de Oeiras e Cascais que atravessam esta zona ou pela A5, ou pela Marginal, ou muitos pelo Monsanto e depois que entram por dentro pela freguesia da Ajuda, Alcântara, para irem para o centro da cidade, iríamos ter aqui uma situação, não era pandémica, mas era de pandemónio aqui na nossa freguesia. Esta solução resolve esse problema, uma vez que serve quem mora em Cascais e Oeiras, que haverá parques grandes de estacionamento em Oeiras para quem vem de Cascais para poder deixar o carro, entrará então nesse metro de superfície no Jamor, subirá até por Linda Velha, passará pelo Restelo, depois entrará pela Ajuda pelas universidades e virá sempre junto ao Instituto Superior de Agronomia, até então Alcântara. E aí fará a ligação com a linha vermelha do metro, que virá de Campo de Ourique, Campo Lido, e que passará por cima, através do ponte, passará por cima da Avenida de Ceuta, e que fará também ligação ao comboio da ponte. Ou seja, com isto criando aqui um transporte pesado, que irá servir não só quem mora na zona de Alcântara, da Ajuda, de Belém, estamos a falar não chega a 40 mil pessoas, que é muito pouco são muito poucas pessoas para um transporte pesado, mas servirá toda a zona de Oeiras e de Cascais e fará com que exista uma diminuição da necessidade da utilização do transporte individual por toda esta zona. Agora, a pergunta que eu faço sempre é: então isso é para quando? A mim, o que me disse, são obras distintas. Existe o Liós, o metro de superfície, que é uma obra que vai ser suportada pela Câmara de Lisboa e pela Câmara de Oeiras, que vai ser um concurso diferente da linha vermelha. Agora, o que toda a gente me diz é que dizem à volta de 5, 6 anos. Eu, como já nisto há 8, eu apontava para os 10. Mas pronto, acho que antes de 10 anos não vamos ter aqui esta solução. Agora, a parte positiva é que já não há volta a dar, é que vai mesmo avançar, porque paralelamente a esta, também vai ser, a linha vermelha também vai haver a expansão para Sacavém de forma paralela também a esta situação. Pronto, e era a pergunta da Carla, penso que terei esclarecido. Ok, Margarida, Jorge Ribeiro, quer falar? Desligar, ok. Sim. Então, boa tarde, Presidente, boa tarde a todas as pessoas assistentes. A minha pergunta foi parcialmente respondida pelo David, mas eu não vou deixar de a pôr. Entretanto, queria fazer uma nota à intervenção anterior do David relativamente às prestações sociais a nível da freguesia. Ninguém de bons, honesto, nem de juízo perfeito, deixará de reconhecer o bom trabalho que foi efetuado a nível deste período, nestes 2 anos, relativamente aos aspectos sociais. Mas isso é um problema pontual, esperamos nós, vai estar resolvido brevemente, e eu ia pôr um problema muito mais pesado. E o problema mais pesado está parcialmente respondido. E o problema é o seguinte: eu estive a ler, antes de vir para o debate, estive a ler as atribuições das juntas de freguesia. Bom, mas aquilo está escrito uma desgraçada linguagem de jurista, raspa, desculpem o termo, ninguém entende. É tira decreto, veja o decreto tal, veja a adenda, veja não sei o quê, e ninguém entende nada. Portanto, eu queria fazer uma pergunta muito simples e muito direta. Essa pergunta pode ter 2 respostas, e eu, em função da primeira, aparentemente está respondida, ia fazer a segunda. A pergunta é: quais são os poderes, ou as atribuições, ou
a possibilidade de influenciar a Câmara Municipal de Lisboa na atribuição de autorizações para urbanizações de grande envergadura. E estou a pensar, exatamente, como deve imaginar, na SIDUL, embora já tenha pensado também noutras, não é? Em função disso, isto estando respondido, que aparentemente não há nada a fazer, porque é uma atribuição da Câmara que não tem delegação de competências para a Junta de Freguesia, eu ia para a segunda pergunta. Se não há, porque é que não passará a haver? O assunto não pode ser levado à Assembleia Municipal, não pode ser discutido, não pode ser barafustado. Porquê? Porque isto é uma vergonha para toda a gente. Eu espero não chegar. Bom, eu não sei se vou chegar a ver o edifício feito, não é? Mas espero não chegar ao ponto de termos uma situação igual à da CUF, onde o responsável pela obra, depois da obra pronta e inaugurada, diz muito tristemente: isto de facto está muito grande. À frente do Rio, vai-se fazer um monstro de 8 pisos. Não, 2 ou 3. Vão limpar metade do rio de vista para trás. E então, se não pode o David fazer nada, se não pode a freguesia fazer nada, há alguma maneira de nós podermos atuar. Não vamos falar em providências cautelares, nessas atrapalhadas. Mas não há nada que se possa fazer neste momento para reduzir a amplitude em altura, sobretudo, desta SIDUL. Era isto. Obrigado. Obrigado, Jorge. Sim, de facto, há uma coisa que é: nós não podemos por decreto dizer que eles não podem construir isto ou aquilo, mas também não podemos desistir. Nós, quando foi a questão da consulta pública sobre as torres da SIDUL, foi pública aquilo que foi a nossa posição que nós tomamos e enviámos-la na altura para o vereador Manuel Salgado, que era a nossa posição. O que vai acontecer é que vai ter que ser aprovado em Assembleia Municipal, vai ter que ser aprovado primeiro à semelhança da Junta de Freguesia, que tem o Executivo e que tem a Assembleia de Freguesia. A Câmara Municipal também tem o Executivo Camarário, que tem representado vários partidos, e depois tem a Assembleia Municipal. Essas coisas também têm que ser aprovadas, quer em Câmara, quer em Assembleia Municipal. E tem que haver uma maioria para isso. Eu acho que ainda vai ter que haver, ali no projeto da SIDUL, alguns ajustamentos, e vamos lutar para que eles existam. Como aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo, na Pedreira do Alvito, que depois aquilo era o projeto foi aprovado, salvo erro. Eu estava cá há muito pouco tempo, estava cá há 3 ou 4 meses, e fui logo apanhado no meio daquilo, não percebi nada daquilo, que para mim foi uma confusão enorme. Mas nós conseguimos de repente, e até porque houve uma grande movimentação da população naquela altura, da comunidade, conseguiu-se reduzir a volumetria dos prédios, do projeto, e conseguiu-se colocar, já naquela altura, estamos a falar há 7 anos, salvo erro, conseguiu-se colocar que o promotor era obrigado a construir 25% das habitações a custo acessível, ainda antes de haver os programas municipais. Agora, o que é que aconteceu? Aquilo nunca foi construído, porque depois, entretanto, o promotor, salvo erro, era como é que se chama? Era do dono do Altis, não recordo o nome da empresa. Aquilo passou para um fundo do Milénio, o fundo do Milénio vendeu aquilo a não sei quem. O projeto, apesar de ser aprovado, o capital ainda não conseguiu começar a construir ali aquele projeto. Mas aquele projeto foi alterado e muito devido àquilo que tinha sido a participação de todos. Porque é assim, eu acho que há coisas que são óbvias. Vou-vos dar outro exemplo. Este aqui ainda está a decorrer. A Câmara licenciou a um promotor privado a construção de uma residência para estudantes ali na Travessa Artur Lamas. Um bocadinho, que era da Lusíada. Um terreno muito pequenino. Ali uma construção em altura de, salvo erro, de 5 andares, para 200 e tal estudantes, com quartos, com cubículos, aquilo não são quartos, são cubículos, com 14 lugares de estacionamento, para uma zona onde moram no total 400 pessoas atualmente, em que não há estacionamento, em que não há serviços. Portanto, vocês estão a ver o que é que vai acontecer se aquilo for avante daquela maneira. Estamos a falar de um aumento de densidade brutal, sem um aumento de serviços e sem pensar em questões no território ali, que é a questão do estacionamento. O que é que aconteceu? Nós o que podemos fazer é intervir junto à Câmara
o processo, felizmente, ainda não tinha sido concluído, ainda não tinha sido aprovado o licenciamento. Os moradores organizaram-se, foram a uma reunião pública de Câmara. O Presidente da Câmara, na altura, pediu então ao vereador, uma vez também que a Junta de Freguesia também tinha levantado algumas questões, para reavaliar, para toda a parte técnica, seja daquele licenciamento ser reavaliada. Depois os moradores foram à Assembleia Municipal, fizeram uma petição e estão a ser ouvidos na terceira Comissão da Assembleia Municipal, que é do Urbanismo, e neste momento aquele processo parou, não vai ser dado o licenciamento final, até todas estas questões serem esclarecidas. E que caso não houvesse todo este movimento coletivo, repare, não é nós fizemos o nosso papel. Temos os meios, contratámos um escritório, um gabinete de arquitetura, pedimos para analisar o projeto e para analisar, nomeadamente, sobre algumas questões que nos pareciam a nós duvidosas, como era a questão das máquinas de ar-condicionado, que iria criar ali um ruído enorme para aquela malta toda que mora ali naqueles prédios adjacentes, era a questão do estacionamento, era a questão da densidade per si, era a questão da ausência de serviços também naquele equipamento, e nós fizemos uma série de questões técnicas à Câmara que ainda não nos foram respondidas. Os moradores organizaram-se, participaram quer na reunião pública de Câmara, quer na reunião pública da Assembleia Municipal, e aquele processo ficou parado. Ou seja, muitas vezes não é possível fazer isto, e muitas vezes isto foi uma questão, reparem, este aqui foi uma questão de sorte, porque nós soubemos disto porque o promotor foi lá e começou lá a querer fechar aquilo e disse a um vizinho que iam fazer lá não sei o quê. O vizinho foi, eu até morava agora não moro lá, mas eu morava há uns meses morava naquela rua, nós temos um grupo do WhatsApp dos vizinhos todos, aquilo correu entre todos, criámos a petição, a Junta falou com quem tinha que falar, felizmente a Câmara ainda não tinha aprovado o licenciamento final. E conseguiu-se, neste momento, fazer o quê? Não estou a dizer que aquilo não vai avançar, mas certamente não vai avançar nos moldes em que inicialmente tinha sido pedido pelo promotor. Agora, obviamente, também nós não somos contra a construção de uma residência para estudantes, pelo contrário. Porque uma das questões que há pouco não falei disto, a construção de residências para estudantes na cidade de Lisboa também vem ajudar muito na resolução do problema da habitação, porque significa que muitas casas que são alugadas a preços exorbitantes por estudantes, alunos que pagam 500 e 600 euros por um quarto, eu vi para o ISC que se paga em 2000. Eu recordo-me que eu dividi a casa com o Bruno, a gente pagava, salvo erro, ou 250 ou 300 euros cada um por uma casa. Neste momento, os estudantes pagam 600, 700 euros por um quarto. Portanto, com essas residências a serem construídas, essas e outras, também vai ajudar a resolver o problema da habitação. Portanto, nós também não somos contra a construção de residências. Deixar isso bem claro. Somos contra a construção de um equipamento daquela maneira e, sobretudo, sem calcular o problema de quem lá mora. E isso fez com que existisse este movimento coletivo da população, da Junta de Freguesia, e fez com que o projeto, que estava praticamente para ser aprovado e para começar a obra, que parou e que está a ser reavaliado, e bem. E espero que a reavaliação signifique algumas alterações que vão ao encontro daquilo que são as nossas questões e as questões da população. Portanto, eu acho que vale sempre a pena contestar, protestar, perguntar. Muitas vezes o que acontece é que a informação não chega a tempo das populações, e muitas vezes, e que reparem, voltamos ao princípio aquilo que eu vos dizia há pouco, muitas vezes nós não temos tempo de nos organizar, porque a coisa, quando sabemos de algo que já está consumado, já está a acontecer. Tirando quando é que, por exemplo, a questão da CIDUM, não, já houve a consulta pública há um tempo, há 2, 3 anos, e nós já, naquela altura, na altura própria, apresentámos a nossa posição, até para sermos coerentes com aquilo que vamos dizer agora, não é? Nós agora também achamos que a volumetria é exagerada. Não posso dizer isso só agora, também tive que participar, nós, Junta de Freguesia, também temos que participar na altura própria, porque isto também tem que ter aqui uma coerência de posições para sermos respeitados, e quer perante a opinião pública, quer perante os outros órgãos. Portanto, eu acho que vale sempre a pena contestar, e acho que vale sempre a pena nunca desistir. Eu acho que isso, sobretudo isso, o espírito que devemos ter. Exatamente daqui a 9 minutos, o nosso convidado de hoje tem mesmo que sair, porque tem uma reunião. Eu sou o Presidente da Câmara. Mas temos uma última pergunta, José Lousa. Margarida, podes abrir o microfone de José Lousa, por favor?
Já está. Já está. Isto não é bem uma questão, é mais um comentário. É mais um comentário. É que esta questão da ecologia da cidade é um problema, como todos os problemas dos ecossistemas, é um problema complexo. É um problema complexo. E quando falamos da questão da habitação e da desertificação do espaço urbano, desertificação no sentido de que, neste caso concreto, os lisboetas saiam da cidade, ou deixam de lá estar. Eu recordo, isto tem a ver também com uma outra questão que é fundamental, que é um dos problemas capitais da cidade, que é o trânsito. Eu recordo-me, quando o Jorge Sampaio foi eleito, poucos dias depois, numa entrevista, quando lhe perguntaram o que é que ele ia fazer em relação ao problema do trânsito, ele disse: "Ó, minha senhora", era uma senhora que fazia a pergunta, "Ó, minha senhora, tudo e qualquer coisa que a gente faça em relação a esse problema é a mesma coisa que dar uma aspirina a um canceroso. Isto é lapidar. E, portanto, há, de facto, uma maneira de dar um tubo de aspirinas a este canceroso, que é trazer as pessoas para a cidade. E isto liberta não sei quantos milhares de automóveis que entram diariamente na cidade, porque as pessoas vão a pé para o local de trabalho. Esta é uma questão essencial e que terá que ser repensada profundamente, relacionada com o problema da habitação. Este era o comentário que eu queria deixar. E já agora, Carlos, se permites, eu queria deixar aqui uma efeméride. Faz hoje exatamente 150 anos e 3 dias que a Comuna de Paris foi sufocada. E isto tem a ver, exatamente, e isto, parecendo que não, tem a ver com o tema desta sessão. É só isto. Ok, Zé. David, queres fazer um comentário ao comentário? Assim, não, o meu comentário é simples, obviamente, assim, a partir do momento em que todos os carros, agora não, porque a pandemia também trouxe-nos essa virtude de menos carros entrar na cidade, mas antes da pandemia, o número de carros que entram na cidade todos os dias dava para fazer uma fila compacta de Lisboa a Paris. Agora vamos lá ver. Se imaginarmos esse cenário, a nível da poluição, a nível de toda a questão ambiental, faz-nos pensar, tipo, faz-nos pensar, se nós andarmos 150 anos ou 200 anos para a frente, quem tiver daqui, quem habitar este território nessa altura deve pensar, bem, aquela malta que morava em 2000 e tal, pá, não eram bons da cabeça, pá, isto é, obviamente que não se trata, um cancro não se trata com aspirinas, não é? Agora, obviamente que isto é muito complicado, agora tem que haver aqui um grande equilíbrio e uma grande força de vontade e uma grande determinação. Se simultaneamente temos que criar condições, quer de habitação, quer de mobilidade na área metropolitana, eu acho que isso já está a ser conseguido e foram dados passos importantes, nomeadamente com a questão dos passos. Então, o passo único na área metropolitana vai permitir a que as pessoas que moram na área metropolitana consigam, reparem, porque antes disso, uma família que morava no Feijó, na margem sul, tinha que apanhar o comboio, depois cada pessoa pagava 100 e tal euros de passe. Ou seja, estamos a falar de um custo mensal para uma família de 200 e tal euros. Agora passou, sabe, para 30 por pessoa, sabe, ou coisa do género. Que é uma redução brutal e foi uma medida ótima que foi adotada. Essa medida, agora, obviamente tem que haver aqui também uma maior oferta do transporte público pesado. E infelizmente as coisas demoram tempo. Aquilo que eu vos descrevi há pouco, da linha vermelha para até ao Jamor, a questão da linha vermelha até Sacavém, a ligação que existe já a Odivelas, ou seja, Sacavém-Louros, ou seja, existe toda a área metropolitana, a questão de quem vem no comboio da ponte poder entrar diretamente na linha vermelha. Toda esta ligação, que vai demorar algum tempo, vai permitir também que as pessoas dentro da área metropolitana tenham uma oferta que lhes permita não andar com a sua viatura. Eu também acho que a nível também, falta aqui também outra coisa, que é os incentivos também a duas coisas, que é, e a Câmara tem a questão, fez muito bem com a questão das bicicletas, quer com a construção das ciclovias,
que é com a comparticipação na compra de bicicletas, que acho que foi um bom programa, porque se pensarem, cada um de nós, vamos pensar naquela fila enorme de Lisboa a Paris, se parte daquelas pessoas deixarem o carro em casa e forem de bicicleta, não precisam de ir todas. Não precisam de ir todas. Se vierem de bicicleta e não levarem o seu carro, o que acontece? A fila diminui um bocadinho. Portanto, se calhar já não é uma aspirina, mas já ali uma radioterapiazinha mais fraquinha já ajuda um bocadinho. Não é? Se houver mais incentivos também para a compra de viaturas elétricas, por exemplo, se houver na cidade e não só, na rede, na área, acho que na questão da mobilidade, nós não podemos falar apenas na cidade de Lisboa. Temos que falar na área metropolitana. Porque, tudo bem, há pessoas que moram na cidade de Lisboa, mas há muita gente que trabalha na cidade de Lisboa e que vem das cidades, de outras cidades aqui da área metropolitana. E essas pessoas também, se não trouxerem o seu carro, se não tiverem que trazer o seu carro para vir para a cidade de Lisboa, estamos a contribuir ainda mais para a diminuição daquela fila que eu vos falei. Agora, obviamente que isto é um problema, não é um problema, não vos vou dizer. Também, quem é que diria que no Terreiro do Paço, de um momento para o outro, deixariam de haver carros? Há uns anos vi umas imagens, não é do meu tempo, mas vi imagens do Terreiro do Paço cheio de carros. Não é, isso é impensável para todos nós que estamos aqui, não é? Mas naquela altura, certamente também houve ali uma grande polémica quando se deixou de poder estacionar no Terreiro do Paço, não é? Eu acho que isto tem que ser coragem, isto tem que ser determinação, porque para não acontecer daqui a 150 anos, quem cá tiver, dizer, olha, aquela malta que vivia em 2000, 2020, não sabia o que é que andavam a fazer, porque deixaram as coisas chegar a este ponto. Ora bem, ou seja, eu concordo com o José. Em relação a isso, eu devo dizer que há 4 anos que não tenho carro, só me movo em Lisboa com o passe. E, afinal, eu sempre tive carro, mas, afinal, é perfeitamente possível, e se calhar até melhor, uma pessoa... Eu ando sempre com um livro, ou seja o que for para ler. Portanto, enquanto espero pelos transportes públicos, estou ocupado, estou a aproveitar o tempo, mas, portanto, é preciso mover-nos em Lisboa só com o passe e sem precisar de carro. David, tens um pequeno recado no bate-papo, se quiseres ler antes de sair, e eu recordo a todos que no dia 28 de junho, daqui a um mês, teremos connosco João Seixas, é professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e foi o coordenador da equipa de acompanhamento e monitorização da reforma administrativa. Pois foi. Vamos falar das câmaras municipais, qual a importância, portanto, em certa medida, é a continuação e o desenvolvimento do que hoje falámos. David, Amado, muito obrigado pela tua presença, boa reunião daqui a bocado e até sempre. Deus, obrigado a todos.